Ok, vamos lá. Estamos aqui em mais um vídeo hoje e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre algoritmos de policy gradient um pouco mais avançados, né? E o primeiro que a gente vai ver hoje é o TB Lambda. Então vamos parar, não relembrar onde a gente estava aí nos últimos vídeos. A gente aprendeu, né, o Reinforce, né, que são os métodos de Monte Carlo, e a gente aprendeu o TD Learning, né? A diferença entre eles é que os métodos de Monte Carlo, como o Reinforce, eles têm uma variância muito alta, porque eles só atualizam no final de um episódio, e o TD Learning, né, era mais enviesado, porque ele faz os episódios a cada etapa, né? Mas aí a gente também tem que pensar o seguinte, né? Pô, se um é mais enviesado e o outro tem uma variância maior, se eu pegar alguma coisa no meio, né? O que vai acontecer? E é basicamente isso que o TD Lambda tenta fazer. Então vamos pensar o seguinte, né? Geralmente o nosso temporal difference, né? Ele olha sempre um passo à frente, né? Ele olha o valor seguinte. Se eu olhar dois valores, eu posso, né, calculando os rewards. Se eu olhar infinitos passos, eu vou chegar na aproximação que a gente usava para o Reinforce. Então, esses algoritmos eles têm algo próximo entre eles, né? Basicamente, quantos graus, né, quantos graus a gente vai olhar para frente. E aí a gente pode definir isso, né, com um novo algoritmo aqui, né? A gente pode definir como um n-step look ahead, né, um número de vezes olhando para frente, como sendo aqui um novo algoritmo de atualização, né, que é o n-step temporal difference learning, né? Então, o número de passos seguintes, né? Se a gente olhar tantos passos seguintes para frente. Tanto que se n for infinito aqui, a gente vai ter praticamente quase assim, o método de Monte Carlo. Então, dado isso, vamos pensar no seguinte, né? Os resultados que a gente já tem aqui do N-Step Temporal Difference Learning já mostram que se a gente tiver, né, um valor intermediário aqui, né, por exemplo, em n igual a 4, a gente já consegue resultados melhores, né, acerca da perda. Vamos pensar agora no seguinte, né? Se eu pegar todos esses passinhos, né, que eu dei e de alguma forma eu tentar fazer meio que uma média ponderada, né? Uma média ponderada desses valores que eu olho à frente. Aí, né, eu vou ter um novo algoritmo que é o que a gente chama de TD Learning, que é mais ou menos a média dos retornos de n passos à frente. Então aqui a gente vai meio que estar fazendo uma média, né, de todos os valores, considerando inclusive o de Monte Carlo, que é no n infinito. E aí a gente vai ter alguma coisa relacionada a isso, né, relacionada com essa forma aqui, que vai ser o GT lambda, né, o retorno lambda vai ser 1 menos lambda, mas a somatória de lambda n menos 1, né, de 1 ao infinito, com, né, os valores dos ganhos esperados em cada um, e a gente vai tirar a média. Né? A gente chegaria aí mais ou menos num valor intermediário ponderado. Né? E para episódios T, a gente teria a mesma coisa, só que só mudaria um pouco, porque a gente estaria trabalhando aí com coisas mais finitas. Né? E aí a gente chega assim numa nova forma de atualizar isso. Né? Enquanto o n-step ele é atualizável baseado no número de passos que você definir, aqui a gente está fazendo uma média ponderada de todos os steps que a gente está. Então, basicamente é isso, né? Esse algoritmo TD Lambda, o que ele faz ele realmente ele pega, olha todos os passos que a gente poderia dar para frente e faz uma média ponderada aí, tentando ao máximo, né, aproximar o valor de forma a obter o melhor dos dois mundos, né? Reduzir a variância e reduzir o viés. E aí tem basicamente aqui o, como que o peso vai incorporando, né, ao longo das áreas aqui. E vamos lá. Então, o próximo, né, ainda assim, ó, que os valores intermediários de lambda são aqueles que vão levar para melhor performance, né? Por exemplo, aqui a gente tinha para o n-step temporal difference learning, a gente tinha esses valores, e aqui ainda para o lambda igual a 0,8 a gente tem também esse ganho aqui no geral, né? Então, sim, os valores intermediários são os melhores. E basicamente o que a gente está fazendo, né, fazendo uma média ponderada de quando a gente olha para os ganhos à frente que a gente faz, né, que são o que a gente precisa. Isso significa, né, que esses valores só poderiam ser aplicados no final de cada episódio, né, de cada, não é, o TD Learning ele aplica depois de cada step, né. O método de Monte Carlo, o Reinforce, ele só aplica no final, justamente porque a gente tem que olhar para todos os ganhos que a gente tem no futuro. E aí, né, que vem basicamente
problema, entre aspas, né? Esse aqui é o que a gente tem com o Forward View, né? A gente sempre olha para frente, a gente só consegue atualizar no final. E aí, né, atualizar episodicamente vira um problema. Então a gente precisa de algum mecanismo aí que a gente consiga atualizar de forma online, né? E é isso que a gente vai chamar de backward view, né? É a vista para trás. E aí qual que é a ideia disso, né? A gente basicamente a gente tem que entender como se a gente tem meio que fazer uma previsão acerca da importância de cada estado no futuro sem saber o futuro. Isso é basicamente o conceito de heurística, né? Que aqui a gente chama de eligibility traces, que a gente basicamente a gente vai mudar, vai considerar o quão recente com quão frequente, e vai misturar isso em algo. E isso vai ser o traço de eligibilidade, basicamente, o eligibility trace. E esse valor, né, ele vai ser basicamente o valor de gama vezes o nosso valor de lambda, ET-1, né, o valor do antigo, mais né, 1 se né, o estado dele for o estado que a gente está atualmente. Então, esse valor ele tem que ser calculado para todos os estados anteriores toda vez que a gente mudar de estado. Né? Então, justamente esse 1 aqui ele vai desaparecer se a gente tiver em um estado diferente. E aí, basicamente, o que a gente faz quanto cada estado contribuiu, né, como é uma heurística, né, quanto cada estado contribuiu para a gente estar onde a gente está hoje, né, para a gente ter a situação, né, o reward que a gente tem hoje, para a gente ter os valores que a gente tem hoje. E aí, o que esse valor vai basicamente fazer, né, vai permitir a gente atualizar a cada mudança de estado o valor da nossa função. E aí, para atualizar isso, basicamente o que a gente vai fazer a gente vai pegar né, e considerar esse traço de elegibilidade, né, o quanto ele influenciou, com a diferença aí que a gente vai ter do TD velho, vezes um alfa. Então a gente meio que vai estar ponderando tudo junto aí nessa história. O que é bem interessante, porque vai permitir a gente meio que ter realmente aí o melhor dos dois mundos, diga-se de passagem. A gente vai atualizar todos os velhos, né, para cada estado, usando cada um dos seus eligibility traces. Bem interessante, é uma abordagem bem curiosa, acho bem fora aí do padrão. E aí, né, quando a gente estiver falando aí de updates acumulados, né, quando a gente não estiver de fato tratando ali de atualizar no mesmo tempo, né, e sim só no final de cada episódio, o forward e o back eles vão ser sempre os mesmos, né? Não é tão óbvio pensar nisso, mas se você pensar que você está olhando para frente, o outro você está olhando para trás, só que você está atualizando o tempo todo, baseado no quanto de conhecimento que você tem, quando você chegar no final, bom, você já passou por tudo, então você já conhece tudo, mas você também já sabia o futuro, então você consegue prever tudo. Mas, entendeu? Tipo, se você só atualizar no final de um episódio, né, quando for offline, basicamente eles vão ser a mesma coisa. Quando você fizer uma atualização online, né, isso vai mudar um pouco, justamente porque os valores do futuro nem sempre serão valores tão óbvios, né? Especialmente quando o lambda for zero, né, você vai ter valores iguais porque você vai voltar só para o TD Learning normal, né, o TD zero. E aí vai ser basicamente você só olhar para o estado seguinte, né? Que, bom, é a forma que o TD Learning normalmente funcionava. E aí o backward e forward não vai mudar absolutamente em nada. Quando a gente tratar aí de uma função de aproximação dos v-valores, né? A gente tem aqui o TD zero para esse determinado caso e para o TD lambda com uma função de aproximação não vai ser diferente, né? A gente vai sempre estar baseando aí nos valores estimados, baseado justamente na derivada. Né? Então, enquanto a gente atualizava os valores de eligibility trace aqui, inicialmente, com 1, né? Lambda, gama, ET-1 mais 1, aqui a gente vai atualizar esses valores com a derivada do V. Então, ele vai mudar um pouquinho, sim, a forma que a gente calcula esse valor. Que provavelmente deve levar a C1 aí, quando a gente derivar isso pelo peso, ou vai ser a própria feature. Enfim, existe todo um raciocínio aí, né, para fazer isso. Né? E no forward view, né, isso é atualizado no forward view como sendo como? Cadê aqui? Forward view. Então, no forward view, ele era atualizado como sendo... não tinha meio que
muito bem claro aqui como que ele era atualizado, mas aqui, mas a gente considera aqui, né, como se fosse uma derivada, né? Basicamente a gente faz isso porque a gente quer entender como atualizar esses pesos aqui. E aí, basicamente, o que vai mudar no backward view vai ser realmente a forma que a gente calcula o eligibility trace, e aí isso vai ser atualizado depois na variação dos pesos. E aí a gente também pode considerar isso para o Actor Critic, né? Que lembra, o Actor Critic, a principal diferença dele é que a gente começa a incorporar aí o melhor dos dois mundos, né? A gente não só agora tá... Olha como as coisas vão se misturando, isso é um pouco curioso, né? Nesses algoritmos. Então, o Actor Critic ele misturava a gente antecipar uma política com a gente ter os equivalores. E agora esse algoritmo que a gente tá estudando, né? Ele mistura a gente ter o reinforce com a gente ter o TD-Learning. Então a gente está misturando TD-Learning com o método de Monte Carlo, com, com Q-valores, com previsão de política. Então virou uma bagunça gigantesca, assim, a gente já misturou aqui pelo menos 3 ou 4 coisas diferentes. E aí ficou uma loucura completa, assim, na minha opinião, assim, é até difícil associar tudo junto. Mas na prática, né, quando você coloca isso aqui tudo junto, ele vai levar a essa fórmula aqui, que é basicamente a atualização de cada peso, vai ser o alfa vezes esse delta teta, vezes, né, aqui talvez venha a grande diferença, né, que vai ser o GTN passos, né, menos o ST, menos o V valor que a gente previu a partir de uma rede. Basicamente é isso, né? A gente vai ter um n-step TD error, esse vai ser esse valor aqui, né? Ao invés da gente usar uma aproximação que a gente utilizava de valor V, né? A gente está usando isso aqui. E aí, para o TD lambda, obviamente, não vai ser diferente, né? Ao invés da gente usar o n passos, a gente vai usar a média ponderada disso, que é o lambda. E aí, a gente consegue atualizar aí uma política, uma, um policy gradient. E aí, para atualizar aqui o backward view, né? É a mesma ideia, né? Assim como a gente, ao invés de somar um, a gente atualiza isso aqui com uma derivada do log da política. Bem, bem, bem bagunçado, mas segue um raciocínio de certa forma, né? Tá, é parecido com o que a gente viu aqui em cima, né? Basicamente esse valor 1 que vai mudar, né? Quando a gente estiver falando de funções de aproximação, a gente vai ter, na verdade, o gradiente aqui do peso, né? E aqui, né? O gradiente do v-valor, né? Na verdade, que vai ser o próprio peso, provavelmente. O próprio feature, na verdade, provavelmente. E quando a gente tem o Actor Critic, basicamente aqui o que vai mudar é esse reward esperado. Então, com isso a gente fecha o TD Lambda, espero que vocês tenham entendido. É um pouco complexo, eu sei, demora até mesmo para mim assimilar isso às vezes, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Então a gente vai falar de A2C e A3C, que é um algoritmo Actor Critic também. Mas isso é assunto do próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Um grande abraço e fui!